Eu acredito na boa morte. Eu acho que as pessoas que vivem integralmente sua essência morrem bem. Eu vi muita gente sofrendo e acho que essa situação não está muito diferente, não. Eu adoro dormir com chuva, mas não posso mais. Não basta ser escola de tempo integral. Ela é assistente social, fez o plano de carreira dos servidores federais, fez o plano de carreira dos servidores do município de Uberlândia, cuida das cozinhas comunitárias. Estou falando de Lília Machado de Sá, essa mulher maravilhosa que tem muito, né, da sua vida envolvida na universidade, com o povo de Uberlândia e agora, né, com as cozinhas. Fala um pouquinho, Lília, dessa mulher que você é. Eu não pensei que eu ia chegar aos 70 anos com tanta vontade de continuar. Eu não quero parar, eu não sinto que eu tenho 70 anos. Eu tenho muito desejo de fazer coisas para melhorar a vida do povo pobre, uma preocupação muito grande com isso. Nós começamos um movimento grande das cozinhas comunitárias a partir da pandemia, que foi um momento difícil, muita fome, desemprego, e as pessoas voluntariamente começaram a fazer comida nas suas casas e distribuir. Era pobre ajudando pobre. E eu me envolvi nisso porque há algum tempo eu estava em um projeto de uma coisa que ninguém gosta de falar, que é de morrer, mas eu trabalhava já há alguns anos em projetos de cuidados paliativos, no Hospital do Câncer, ou aonde a morte estivesse acontecendo. A minha ideia era ajudar as pessoas, dar conforto, eliminar sintomas e dar tranquilidade para que elas pudessem morrer em paz. E a pandemia trouxe muitas mortes, e numa situação difícil, né? Porque uma morte repentina, a pessoa não estava esperando, e era velho, criança, adulto, todo mundo. Então foi um momento muito difícil. E aí, nesse bolo, eu encontrei as cozinhas e nunca mais deixei. Porque fui me envolvendo. Um primeiro momento era da comida. Hoje nós temos 9 cozinhas no nosso grupo, 9 cozinhas comunitárias, distribuídas na periferia. Num primeiro momento era fazer comida. Nós chegamos a fazer 3.000 refeições por dia. Depois outros problemas vieram. As cozinhas passaram a ser uma referência para a população pobre. Então, vinha Uhum. problemas de saúde, pessoas em situação de terminalidade, problemas na escola, falta de vaga, dependência química, e Esse, muitas situações. essa questão de, né, se envolver com as pessoas começa a trazer, né, problemas de fazer também de refletir sobre algumas coisas dos programas, né? Você está falando, vamos separar um pouquinho aí, e vamos falar um pouquinho da primeira saúde, né? Você falou aí de uma questão importante. Como é que é como é que hoje, né? Você está falando aí que nas cozinhas chega muito problema de saúde. Como é que você vê essa questão? E você falou da pandemia, que foi um momento duro, e que se não é o SUS, nós teríamos tido mais problemas ainda, né? Mas como é que as pessoas. Será que o povo sabe o que é SUS, ô Lilian? Eu acho que os pobres entendem que é a única alternativa que eles têm, eles não conhecem outra possibilidade. Mas ainda é necessário, acho que a gente tem que esclarecer muito o SUS como direito das pessoas, que ninguém está doando nada, que pode ter mais, que elas precisam brigar para que o SUS melhore, porque é o melhor sistema de saúde do mundo. E muitas já sentiram isso com doenças gravíssimas e que conseguiram se tratar no ambiente do SUS. Lógico que temos muitas dificuldades. Temos, porque muita gente não quer que o SUS dê certo. Né? Se a Uhum. gente imaginar, a medicina privada não quer, porque como é que vai ser se for só o SUS? Né? E o que nós queremos é isso. Eu quero que todas as pessoas tenham acesso ao E SUS. Uberlândia? Uberlândia gosta muito do SUS, Lilian? O que Não, que você... Uberlândia não gosta, não. Como eu trabalho com pessoas em situação de terminalidade, eu vivo situações muito críticas nas UAS, muito ruim o atendimento, muito ruim você chegar lá com a pessoa morrendo e ter um atendimento tão ruim, sem nenhuma privacidade. Sabe o que que eu acho, Gilmar? Os gestores do SUS são Precisam?
estão muito carentes, os gestores aqui nas unidades básicas de saúde, nas UAS e até no hospital de clínicas. Eles estão carentes de uma coisa muito importante, que é a empatia. Eles não têm mais empatia. Parece que diante do sofrimento há Eles, uma eles querem fazer como se eles não tivessem nada com isso. como se eles não conhecessem o paciente, não quer nem saber o nome do paciente, porque ao saber o nome se compromete. É claro que tem sofrimento. Lidar na saúde faz a gente sofrer. Como é que a gente não vai sofrer vendo um adolescente, como eu estou seguindo agora, com 18 anos, que de repente desenvolve doença de Wilson? Eu nem sabia que era isso. Uma doença que faz o corpo paralisar todinho. Ele fica tendo que tomar alimentação pelo estômago, através de uma gastrostomia. Então, olha o sofrimento. Pobre, não tem condição de fazer dieta para injetar ali. É muito difícil entender essa situação sem sofrer. Então, eu decidi que eu vou sofrer junto, não tem como ser diferente. Eu posso falar, né, porque eu vivi e estava com você, né, no acompanhamento de uma grande liderança, né, dos trabalhadores rurais aqui de Uberlândia, que fez um trabalho extraordinário, né, lá do assentamento Rio das Pedras, né, o Lorival, e eu estava com você naquele momento da partida dele. E ele também passou por dificuldade no atendimento, né, também, né, teve acompanhamento e tal, mas também você fala aí da empatia, teve momentos que não foi É. fácil, né, O Lília? Lorival sofreu muito, um senhor já com 78 anos, com 2 tipos de câncer, numa situação de fragilidade grande, enfrentando condições no pronto-socorro novo da UF, que era para ser maravilhoso, e é muito ruim. As pessoas, os familiares estão dormindo no chão, os acompanhantes, e ele ficou muito tempo, dias, semanas, numa maquinha lá, esperando atendimento. Agora, o Lorival é uma lembrança boa, Gilmar, Exato. porque é uma pessoa fenomenal. E que enfrentou, né, esse momento Você com sabe o que muita que ele me dignidade. falava? Eu ficava preocupada, falando para ele, Lorival, eu estou preocupada. Ele falou, Lília, eu estou preocupada com as crianças que eu vi lá, sem atendimento, isso que eu estou preocupada. Eu já estou velho, Lília, eu estou encerrando a minha vida. Não precisa preocupar comigo. Preocupa com as crianças que estão lá embaixo esperando sem atendimento. Que é um Então, exemplo para a gente no enfrentamento que a gente precisa fazer ainda, né, para melhorar o SUS aqui em Uberlândia exato. e organizar aquelas pessoas, os dependentes do SUS, né? Aqui tem um movimento, né, do pessoal Dos usuários dos do usuários do SUS. SUS. Como é que funciona isso, Lília? É uma associação, ela é antiga, tem mais de 15 anos, e nós reativamos agora a Associação dos Usuários do SUS. Nós vamos dar ampla divulgação. Quarta-feira, inclusive, nós vamos fazer uma visita técnica ao Hospital de Clínicas, ao pronto-socorro, e nós queremos que todo mundo conheça a associação e faça demanda a ela, para que a Legal. gente possa aumentar a mobilização e defesa do SUS, um SUS de qualidade, que atenda às necessidades da população pobre. Quando você entra nisso, começa a aparecer outros assuntos, né? Eu sei que você também está envolvida com o pessoal aí, porque o pessoal que vive na periferia, que tem dificuldade, eles também precisam de transporte. E aí, É, disso aí, já tem outro movimento que você é. está envolvida com o pessoal aí, o Aniceto, É, que é um grande isso. Da companheiro também, tarifa a da tarifa zero. tarifa zero, porque assim, não tem jeito, eu sou assistente social. Então, por formação, eu aprendi a ver a realidade de uma forma total. Eu não posso ver só um pedaço dela. Porque nós estamos dando comida, chega na cozinha uma mãe todinha machucada porque apanhou do marido. Aí eu vejo a coordenadora enrolar uma correia grande e ir atrás dele e falar: te bate, você vai ver. E enfrentar. E ele correr, tá correndo até hoje esse, viu? Então, assim, não tem jeito, a gente vê a vida humana na sua totalidade. E nós vamos procurar fazer um esforço possível para dar o melhor atendimento a essas E a pessoas. questão da violência contra a mulher em Uberlândia é um problema, né? Que a gente precisa. Nossa senhora. É muita violência, é uma violência psicológica. Eu encontro cada caso e muitas vezes a gente fala: "Como é que essa mulher aceita?". Aceita, porque, por exemplo, eu estou com uma acompanhando uma mulher com 4 filhos, sofrendo até, e não pode denunciar porque ele ameaça
matar os filhos. Então, assim, a tortura é E nós muito tivemos um grande. problema recente aqui perto, né, em Itumbiara, Que que matou. Matou 2 filhos, né, por um problema conjugal, quer dizer, sabe, Gilmar, eu acho que a gente está vivendo, enquanto sociedade, um momento de muita doença, é uma doença coletiva. Essa falta de empatia está nas pessoas, tá a gente observa muito isso no contato, as pessoas estão cada vez mais se voltando para si próprio, esquecendo esquecendo o o outro, coletivo. esquecendo o coletivo. E como é que a gente pode, trazer essas pessoas, como exemplo aí das cozinhas comunitárias, como é que junta a gente? Porque apareceu tanta mulher lá, Lília, ajudando, e mulheres que têm dificuldade, às vezes, até em casa, e conseguem ainda ser solidárias e juntar o pouco que tem para É, fazer. eu acho que é uma coisa emocionante. Quando eu olho aquelas mulheres, muitas com as pernas cheias de veia, eu fico falando: "Não, senta um pouco, põe a perna para cima". Mas elas são muito aguerridas. Dar comida para elas é uma coisa, assim, essencial, elas não abrem mão. Nós estamos agora fazendo outros projetos lá, nós temos escola de educação popular, nós resolvemos que nós não vamos fazer aula de reforço nas cozinhas, mas vamos dar uma outra espécie de educação que não tem na escola. Por exemplo, nós levamos 40 crianças na Câmara dos Vereadores. Foi bonito demais ver. Elas sentadas lá, um quis sentar no lugar do Zezinho e foi presidente e comandou a sessão com as crianças. Agora nós estamos preparando elas para assistir uma verdadeira sessão dos vereadores. E cada um vai escolher um vereador para depois, num terceiro momento, elas serão o vereador e aí elas vão fazer uma sessão com coordenação. Então, nós levamos essas crianças nos parques. Na universidade, passamos uma tarde com 40 crianças na UF, levamos nos laboratórios. Teve um menino que passou na faculdade de Direito e falou: vou estudar aqui. Eu tenho certeza que vai estudar. O que nós estamos querendo? Que elas possam sonhar, ter desejo, manifestar isso e ter ajuda para realizar esse desejo. Sim. E isso, como é que você sente, né, hoje, né, a sociedade, você está colocando aí essa falta de empatia, de querer, né? Como é que você consegue militar em vários movimentos ao mesmo tempo, né? Uma coisa puxa a outra, é isso? Com certeza, uma coisa puxa a outra, porque, na verdade, o que nós queremos? Melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso envolve muitas coisas, envolve condições de habitação. Eu tenho que ir atrás do Gino e que brigar por habitação. A questão de saúde, eu vivo atrás dos médicos, eu peço consulta social no consultório. Então, a questão da educação, falta vaga demais. Gilmar, Uberlândia, está faltando vaga para a educação infantil e para o ensino fundamental. Eu fico impressionada de ver, porque nós não deixamos essa situação. Quando você foi Exatamente. prefeito, nós zeramos a educação infantil Infantil. e não tinha ninguém sem escola. Quantas escolas você fez? Reformou todas as escolas. E o quadro que a gente vê agora é de calamidade pública. Eu já fui para a Praça Movilelo com um grupo de mães e faixa, queremos vaga nas escolas. Eu já encontrei muitas crianças O sem processo de escola. terceirização que fizeram aqui em Uberlândia, né, entregando para as ONGs, como é que isso Eu você acha acho que isso impactou muito, porque terceirização envolve lucro. Quem está do outro lado da terceirização está lá porque quer ganhar dinheiro. Agora, ganhar com saúde e educação é difícil, né? E aí vai você vê na saúde, você vai nas UAS, eu estou atendendo paciente que não tem, eu estou levando material de curativo nesse na SUAI? atendimento. No atendimento domiciliar de idoso, que inclusive agora tem uma definição mais geral desse atendimento, mas não tem coisa de curativo. As equipes de saúde da prefeitura vão na casa cuidar do idoso, mas elas pedem para o idoso ter lá esparadrapo, compressa, coisa que é do serviço de saúde. Então, assim, eu acho que a assistência médica em Uberlândia e a saúde em geral está Tá bom. abaixo de qualquer crítica. Tá. Mas e aí? Como é que a gente pode enfrentar esse problema? Como é que a gente resolve, né? Como é que a gente pode, numa proposta federal,
Como é que a gente pode tentar ajudar a enfrentar esse momento e a gente poder ter um outro caminho para enfrentar isso? Eu tenho uma resposta que eu cada vez estou mais convencida. O caminho é pela educação. Tem que haver modificação na educação. Isso tem que fazer parte da discussão na escola. Atenção à saúde. A escola tem que se envolver com isso. Como é que a sociedade se organiza? O que, que tem à sua disposição? Eu acho que a educação é o que nós temos de mais importante. Não tem saída fora da educação. A gente resolveria o problema da agressão às mulheres, do femicídio, da dependência química. A escola é uma coisa rica, a escola de tempo integral que pudesse Então, realizar esse ampliar, então, isso, a ampliar. escola de tempo integral hoje faz parte. E como é que você que está vivendo nas comunidades, vive muito também em contato com as comunidades? Muita gente ainda não tem escola de tempo integral para todo mundo, e aí vocês trabalham também no contraturno, que é uma forma também Isso, isso. de socorrer a família, né? Isso. A gente faz muitas vezes esse papel, e que é uma contingência da realidade. Agora, a escola não basta ser escola de tempo integral, tem que ver o conteúdo que ela vai falar. Porque se for repetir O que o que está aí. viu de manhã, à tarde não adianta nada. Eu acho que o conteúdo tem que ser modificado. Tem que incluir o debate da organização social. Nossa, eu acho que isso faria uma diferença muito grande. Você já Tá. imaginou crianças, adolescentes crescendo conscientes Daquilo dos que. direitos dela? Nós seríamos uma sociedade muito E de diferente. relacionamento, né? De forma, Isso, por exemplo, você falou da violência. Isso começa na forma como a criança é orientada, né? O do respeito que tem que ter, né? Que todos, um tem diferença, né? O homem e a mulher tem diferença, mas o respeito e o relacionamento tem que ser formado desde pequeno, senão ele vai aprender a repetir a violência que ele vê, né? e Em é isso que a casa. gente vê. Eu tenho 2 filhos, e os meus filhos são adotivos, e por essa condição eu entendi que eles teriam que ter atenção psicológica desde a infância, e eles sempre tiveram, sempre fizeram terapia. Hoje eu vejo resultado, eles estão super bem, é um futuro zootecnista, o outro é agora engenheiro mecatrônico. Então, assim, eles tiveram esse apoio, e foi essa experiência que me fez ver. É porque é muito difícil educar uma pessoa. Educar uma criança é muito difícil. Então, nós precisamos de ajuda. E temos profissionais competentes para fazer isso. Hoje, eu acho que as escolas precisam de ter psicólogo e assistente social. Mas psicólogos e assistentes sociais Comprom preparados para Para essa aquela. função, comprometidos. Não são burocratas. Eu, às vezes, tenho muito desconforto até com a minha própria profissão. Eu vejo até nas UAS assistente social lá na portaria. Não é esse o papel de uma assistente social. Enquanto isso, fica desguarnecida uma função importante, né? Uhum. Lília, você começou um movimento que eu te pedi, inclusive, para poder entrar e participar, né? Nós dois olhando aqui, né? Estão com os cabelinhos brancos, então, mas os cabelos são brancos, mas as nossas raízes ainda são vermelhas, né? O que que significa isso? Eu acho que esse foi um movimento muito importante, porque entre todos os preconceitos que estão estruturados na sociedade, apareceu o etarismo, com uma força muito grande, querendo dizer que nós velhos não servimos para nada. Né? Nós vimos até lideranças políticas defendendo isso, né? Volta à juventude, não sei o quê. E aí isso me incomodou muito, porque eu tenho plena certeza do nosso papel, inclusive na estruturação do caminhar aí, da caminhada da humanidade até agora. Muitas pessoas sofreram muito, né? Foram muito agredidas por defender ideias de que melhoraria a vida do povo. Então, esse movimento foi surgindo gradualmente e acabou com a denominação Cabeças Brancas, Raízes Vermelhas. E aí nós estamos reunindo esse pessoal de cabeça branca e vamos fazer a discussão da vida. E vamos interferir no debate político, com muita força, eu tenho certeza. Pois é, porque isso é fundamental, porque nós tivemos muitas pessoas que tiveram uma trajetória, por exemplo, você teve na universidade há muito tempo e você viveu, né, a transição do regime militar para a democracia dentro da universidade, e um dos grandes momentos, né, foi vivido quando tentaram não dar posse para um reitor eleito, né, que é o caso do Nestor,
que hoje também está com a cabecinha branca, né? Como é que funcionou você viveu esses momentos, né, da luta pela É, democratização do país. é. Como é que você Foi um viveu isso? movimento muito interessante, porque antes, anos antes, nós enfrentamos a ditadura, a reitoria, que era um promotor achava que era o dono da verdade, mandava tudo, né? E que detestava comunista, que falava comunista comia criancinha. E eu comecei a perceber, eu era muito jovem, Gilmar, tinha 20 e poucos anos, quando 8 professores da psicologia foram demitidos. Eu falei: "Por quê?" Aí me despertou, por quê? Ninguém falou por quê. Aí fui atrás disso. Eu me lembro que a Associação dos Docentes, à época, fez uma manifestação na cidade, aqui na Praça Ismene Mendes, antiga Tubal Vilela, e nessa ocasião eu entendi que eles foram demitidos porque eles foram acusados de subversivos, de comunista, eu nem sabia que era isso. E aí eu fui ver o que que é, aí eu me dei conta da brutalidade. Falei: "Não é possível que 8 professores são mandados para fora e a gente não faz nada". E aí que começou, foi o embrião do movimento dos técnico-administrativos. E aí nós temos reunião clandestina nas nossas casas. A gente tinha tanto medo que a gente fazia reunião todo dia à noite. E foram 20, 30, 40. A hora que nós éramos 500, nós fizemos carro na rua. Aí fomos para uma assembleia, conseguimos participar das eleições, ganhamos a Zufub, depois fizemos o Sintete. E foi nesse bojo da luta que apareceu a campanha Nestor Reitor. Nós conseguimos fazer um congresso universitário conjunto, estudante, técnico administrativo e docente. E aí elegemos o Nestor como reitor e uma chapa com todos os pró-reitores, porque quem votasse já saberia quem tomaria conta da universidade, né? E foi um movimento muito intenso, Brasília arrepiou, nós tivemos 3 reitores na época, vencia o mandato de um, o vice assumia, vencia o do vice, mandava o interventor, até que nós tomamos conta da reitoria, ocupamos a reitoria, e aí durante vários dias, nós dormimos na reitoria, lá dentro, ninguém entrava, e aí conseguimos Nomear, né? nomear o Nestor reitor. E começa uma nova fase na universidade, né? Na Universidade de Uberlândia e no Brasil, né? Nós estamos vivendo esse processo e isso faz com que também se trabalhe, né, para valorização de quem trabalha na universidade. E você tem um papel importante, né, de ajudar no primeiro grande construção de carreira, né, para os técnicos da universidade no É, Brasil. é. Como é que foi? Foi um movimento muito importante, e porque teve reflexo, inclusive aqui no Em município, Uberlândia, né? exatamente. Foi um movimento nacional, na época nós éramos 54 instituições federais de ensino. Eu era secretária-geral da FASUBRA, que era a federação, e assumi responsabilidades na construção da carreira. Foi tão impressionante isso que nós conseguimos. Eu visitei todas as universidades federais à época. Ficava lá um tempo, que a gente tinha que saber quantos cargos tinha ali, o que, que era necessário, porque a situação, a realidade era muito diferente. O Amazonas falava: nós precisamos de uma pessoa que acompanhe as equipes técnicas e entre na floresta amazônica para orientar as equipes de pesquisa. Isso nem aqui não sabia. O que eles fazem? Era um fazer desconhecido aqui. A Bahia tinha teatro, a Unirio tinha teatro, costureiro de espetáculo. Para a Unirio, costureiro não podia ser costureiro, tinha que ser costureiro de espetáculo. A Universidade de Viçosa, o corpo de bombeiro era da universidade. A Universidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tinha quase da Marinha, do Porto lá. Nós tínhamos que entender aquelas regras de capitão do mar, não sei o quê. Nós tivemos que estudar isso tudo para fazer uma proposta do rol de cargos que contemplasse todas as universidades e que, posteriormente, se fosse dando requisitos de ingresso e estruturando a carreira. Então, foi um movimento muito bonito, nacional, que tem repercussão até hoje, né? E essas carreiras ajudam, né? Tanto é que aqui em Uberlândia hoje, se não é o plano de carreira que organizou também o município, os É, servidores hoje estariam numa é. situação
de precariedade muito grande, né? É, e eu quero aproveitar a oportunidade para dar o mérito a quem tem. Quem é o pai da carreira em Uberlândia é o prefeito Gilmar Machado, não é a Lília Machado de Sá. Porque eu fui pega, na verdade, meio de surpresa com o convite do Gilmar para ir para a Secretaria de Administração. A eleição para reitor coincide, eu tinha recebido um convite do então reitor para assumir novamente a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, e era esse o meu pensamento quando você me fez o convite. E eu fiquei pensando o que fazer, né? Depois eu entendi que era melhor ter uma experiência diferente. Eu já tinha sido pró-reitora, havia a possibilidade de outra pessoa assumir, e eu aceitei o seu convite. E quando eu chego na prefeitura, você já estava com as coisas na mão. Eu não tive muito tempo de pensar o que fazer. Você que me deu isso, eu me lembro da sua aflição com a carreira. Lília, tem que fazer a carreira, me chamava lá, Lília, cadê? O tempo é curto. Toda semana você me cobrava. Cadê a carreira? Eu falava, Gilmar, calma, para fazer uma carreira a gente precisa de tempo. Mas você tinha consciência da urgência, que o nosso tempo era 4 anos. Então, e aí conseguimos. E depois os outros projetos posteriores também foi uma invenção sua, como foi, por exemplo, a mesa de negociação. Você falava para mim o seguinte: eu quero uma discussão de carreira coletiva, eu quero que você reúna, que você organize uma mesa de negociação com representantes de todos os servidores para discutir a política de atenção ao servidor, de desenvolvimento de pessoas aqui. E nós fizemos, tinha uma mesa do pessoal da educação e uma mesa do pessoal administrativo. Foi uma experiência muito boa. O Tatá, nosso querido Tatá, que infelizmente não está mais aqui conosco, quadro foi um maravilhoso. valoroso colaborador desse projeto. Mas isso foi da sua cabeça. Outra coisa foi o plano de saúde. Nós chegamos, não tinha, você lembra? Esse é um problema, né, para os servidores não ter. Eu fico impressionado, porque a nossa rede, logicamente, que tem que estar tudo no sistema único de saúde, o SUS, mas os servidores precisam ter um cuidado, né, inclusive com seus familiares, para que ele possa trabalhar com mais tranquilidade, né? Você já deve ter chegado na prefeitura e encontrado servidores, né, desmotivados, às vezes, porque tem um parente doente e ele não tem como atender, não dava, né? Eu convivi com muito sofrimento na prefeitura. Os servidores da prefeitura vivem uma realidade diferente da UFO. A universidade tinha uma situação diferente, inclusive porque tinha um serviço de saúde próprio, servidor, vivia uma situação diferenciada. Eu vi muito sofrimento, muito. Eu fazia visita domiciliar para os servidores lá da prefeitura, eu vi muita gente sofrendo e acho que essa situação não está muito diferente, não. Mas, olha, curiosamente, quando você propôs fazer a carreira e a mesa de negociação, você fez outra proposta. Eu achei tão interessante, pensando depois, nem sei como é que você estava com isso tudo engatilhado na cabeça, que foi a mesa de negociação foi uma coisa Porque, importantíssima. na verdade, Brasília, né? Se vivendo em Brasília, o Lula tinha uma mesa permanente. Tinha uma coisa que eu não entendia. Por que que não o servidor... E no governo federal, você falou aí do MEC, né? Do plano que você participou Isso. no MEC. Mas o governo federal tem um punhado de carreiras, né? E eu tive a oportunidade de voltar agora, né? Por exemplo, o Lula me chamou para voltar para Brasília. E eu vi que uma mulher extraordinária também, como você, fez um trabalho que eu fiquei assim também impressionado. Em 4 anos, a Esther Dweck fez 39 meses de negociação e fez 39 planos, Lília. Eu fiquei assim, como é Realmente que é um desafio, mas os muito servidores grande. precisam, né? Porque ele precisa de salário, mas ele precisa também de cuidado, de atenção. E eu falo isso porque eu vi o trabalho que você fez e uma coisa que me mexeu muito comigo, porque meu pai é alcoólatra. Então, é um negócio doído, né? Você sair lá, ou na rua, lá vai o filho do bêbado e tal, aquela coisa. Mas eu consegui ainda superar, mas tem gente às vezes que não tem. E eu sei que você fez um trabalho também com muita gente, e na prefeitura também, e acho que não só na prefeitura, mas vários serviços públicos, nós temos dependentes químicos e dependente do álcool, que desorganiza a família, que tem problema do atendimento, né, que ele precisa fazer no município, corre o risco de perder emprego.
E você trabalhou muito bem esse pessoal, né? Nós lidamos muito com essa situação. Eu tive muito apoio também dos funcionários da área de recursos humanos da prefeitura. Eram funcionários de carreira que já estavam lá, eu não mudei ninguém. E eles colaboraram muito. Nessa área, inclusive, nós tínhamos grupo de cuidado que visitava os servidores na sua casa, verificando sua situação, encaminhando para recursos da comunidade quando necessário, né, clínicas de recuperação. Então, foi um trabalho muito junto, Gilmar. Eu trabalhei com uma equipe lá de servidores que foi muito. Eles foram muito leais comigo, eu acho. Eu não posso reclamar, com poucas exceções que são naturais, mas eu valorizo muito os servidores de carreira da prefeitura. E Eu, como é que você está vendo hoje, Lília? Você trabalha aí, né, muita gente. Eu estou numa campanha, se me permitir, né, voltar em Brasília, eu vou fazer um enfrentamento. É o endividamento que está acontecendo, o negócio das Bet, Lília. Como é que você está não, vendo eu isso? estou vendo isso aí com tanta preocupação. Eu acho assim, o que a gente está vendo hoje, eu acabei essa semana de saber de um suicídio. De um senhor que perdeu a casa porque o filho se envolveu com as bets, endividou, vendeu a casa dele sem ele saber. E aí, o que aconteceu? Ele se matou. Então, eu estou vendo isso cotidianamente, o número de suicídios por isso. Estou acompanhando familiares com jovens que se envolveram nesses joguinhos e que estão, com, de repente, uma dívida alta. Um jovem. Porque antigamente o cara tinha que ir no lugar jogar, né? Não, Agora, agora é muito fácil. Eu acho que uma coisa boa que o Lula fez foi, nessa política do endividamento, bloquear a possibilidade dele jogar de novo. Eu ouvi de isso, um me falou isso. Eu falei, você está jogando? Ele falou, Lília, eu não tenho jeito de jogar mais porque tem pedido. Eu falei, então tá bom, obrigada, Lula. porque Eu tem que criar regras, né? Eu estou tenho querendo que ir para lá, criar. mas nós temos que fazer um enfrentamento, porque Tem. isso é uma doença, né, É. grave que a sociedade está enfrentando, né? Eu acho que a gente está sofrendo de uma falta de sentido da vida. Sabe, Gilmar? Essa busca incessante pelo ter, que é próprio do nosso sistema econômico, não é capaz de dar sentido à vida das pessoas. Eu já acompanhei inúmeras pessoas nos momentos finais. Eu nunca vi uma pessoa se vangloriar do número de apartamentos que comprou, dos carros que acumulou, da fortuna que teve. Não é isso. As pessoas, nos momentos finais, elas falam de relacionamento, do que ela fez, ela quer pedir perdão para um filho, e muitas, eu acredito na boa morte. Eu acho que as pessoas que vivem integralmente sua essência morrem bem. Eu vi isso, eu acompanhei inúmeras pessoas morrendo e falando que estavam tranquilas, que estavam bem. Sabe quem morre mal? Quem vive mal. E sabe quem vive mal? Quem vive fora da sua essência, em coisa que não é capaz de dar sentido à vida, igual acúmulo material. Essas pessoas, quando chegam ao final da vida, normalmente elas fazem uma demência, porque a realidade é tão forte, ela não tem tempo de voltar mais. É tanta pendência que aí eu acho que o momento da morte funciona como um revelador. Aí ela se dá conta de tudo que ela fez, não tinha sentido. E aí o recurso é a demência, é um recurso psicológico contra o sofrimento, que é insuportável. E muitas vezes a dor é grande, o sofrimento é grande nessas condições, porque não é possível refazer o trajeto, não há tempo mais. Em contrapartida, muitas pessoas. Gente, eu já vi pessoas morrendo. Uma senhora, por exemplo, de 38 anos, morrendo com um câncer muito ruim de rim, e ela foi acompanhada por nós o tempo todo. Gente, ela, com duas filhas crianças, você imagina? Foi um trabalho tão bonito, nós temos até um vídeo dela. Ela até autorizou a gente a contar a história dela, porque ela achou que a vida dela tinha mais sentido, sabendo que ia servir para outras Eu vi o pessoas. documentário agora da Preta Gil, né, É com o bonito, Gilberto né? Gil, exatamente, né, enfrentando É, de frente um problema, né, é. que a gente tem doenças, né, e o câncer é um deles, e ela, até o final, conseguia administrar esse processo. Foi muito bonito. Eu acho que o Gil foi Desculpa. muito verdadeiro.
O Gil foi muito sincero. Eu admirei muito a fala dele para ela: "A hora que você sentir que não dá mais, vai embora em paz". Aquilo ali foi muito importante para ela, deve ter ajudado ela muito. Né, Tomara que todo tranquiliza, né? mundo tivesse um Gil de pai, né. Exatamente. Eu falo isso porque eu vivi um momento, assim, eu fui o último a falar com a minha mãe antes dela ser entubada, né, e aí no hospital, os médicos falaram: "Olha, agora despede que ela vai ser entubada, a gente não sabe como é que vai ser o processo". E aí ela tá indo para a mesa, então ela virou e falou para mim: "Meu filho, vai em paz, estou tão tranquilo". A última coisa que ela falou, e aí depois ela foi entubada, ficou uma semana, ela não, ela morreu então, né. Então, mas eu fiquei, isso me tranquilizou, né, porque a gente sentia, era uma pessoa de muita fé, de muita tranquilidade, então ela passava essa tranquilidade pra gente, porque tem gente que às vezes tem dificuldades, né. Mas voltando aqui, Lilia, para vamos voltar a falar um pouquinho das cozinhas para a gente concluir aqui Bem, essa antes de falar conversa. das cozinhas, eu queria falar uma coisa que faltou, que eu acho que é muito importante. Você criou também o Vale Refeição. Nós chegamos, não tinha nada. Eu lembro que era R$ 100. O povo criticou. Ah, mas R$ 100. Mas a gente tinha certeza que era uma semente. Que aquilo tinha que, ano após ano, com a briga dos servidores aumentando. Eu acho que foi uma coisa muito É, importante. porque a gente tem que deixar coisas para que a gente não vai resolver todos os É. problemas, mas você falou, né, a gente tem que plantar, e aí as sementes vão brotar a partir da luta também, do trabalho, né, que as pessoas, desenvolvem ali. Mas voltando ali para as cozinhas, ali, você que faz um trabalho bacana, e é impressionante como é que as mulheres se envolvem nesse processo, né, como é que elas, né, esse carinho. E eu queria que você falasse um pouco para ver como é que a gente, os homens também possam, né, se envolver também nesse processo, né. Nós temos alguns homens, 2 cozinhas são coordenadas por homens, mas é inegável que a força da mulher é muito maior. Eu acho, Gilmar, que tem uma coisa, assim, até cultural, a questão do cuidado é feminino, né. O cuidado é feminino. Então, aos poucos, os homens vão se dando Entendendo que conta, isso é importante. entendendo que isso é importante, alguns estão até reivindicando. A ESSE, Escola Técnica de Saúde, faz curso conosco, ajuda muito. E ela fez um curso sério de 2 meses e meio de maquiador, porque a gente preocupa em dar uma possibilidade de renda para as pessoas. E esse curso é dentro de um projeto chamado Mulheres 1000. Então só pode ser mulher, e os homens queriam. Aí na reunião eles falaram: "Por que que nós não podemos?". Aí ela falou: "Não, porque é dentro de um projeto". Aí um falou assim: "Então eu vou vestir de mulher". Ela falou: "Aí pode, se você vestir de mulher, pode". Então, eu acho que aos poucos, por exemplo, nós não tínhamos nenhum homem no início, agora nós temos 2 que são ferrenhos defensores da cozinha, que batalham muito. Eu acho que essa é uma discussão que tem que tá aí a questão da educação também influenciando, que tem que ser feita com a comunidade como um todo. Cuidado não é feminino, o cuidado é do humano, né. Uhum. E é exatamente, inclusive o cuidado, num casal, né, eu falo com a Rosângela, a gente fica, tem que ter um cuidado, né, porque senão o relacionamento Com não certeza. persiste, né, não dura e tal. Mas eu queria dizer o seguinte, a importância então, de um trabalho que era para só, no primeiro momento, só levar comida, chega um momento agora também que a gente vê que os programas do governo federal ajudaram a melhorar a alimentação, a comida das pessoas, né. Mas aí disso então depois veio o reforço escolar, que aí você detecta o problema da escola, né, que é preciso melhorar o processo da escola. E melhorando o processo da escola, aí vem o problema de que como é que as pessoas, como é que é a casa das pessoas, né, Lília? Esse é um problema também habitacional em Uberlândia, como você colocou, o Gino tem um trabalho lindo nessa área, né, e a gente tá desenvolvendo aí novas políticas. Depois que nós saímos da prefeitura, nós entregamos 10.000 moradias, e depois moradia de faixa 1, agora que esse ano é que vai voltar a fazer, né. Mas e a demanda de Uberlândia é muito grande, né? Você está. Olha, é assim, absurdamente grande. Eu fiz uma vez, inclusive com um desembargador que veio ali
na favelinha das Torres, para ver aquela desocupação daquela área, tem 700 famílias ali, debaixo daquele, ao lado daquele buracão, e aí nós fizemos vídeo lá. E eu fiz um vídeo andando na favela e pus no Face. Muita gente me falou que aquilo não era Uberlândia, que eu estava. As pessoas não conhecem a realidade de Uberlândia. Elas não sabem ou não querem saber que Uberlândia tem favelas, e favelas que são assim, não fica devendo nada ao Rio de Janeiro. Está achando que favela é só no Rio? E as favelas aqui, a exemplo do que aconteceu em outras cidades, também são locais em que o tráfico entra e fica lá. Então, assim, essa realidade é muito difícil, é muito difícil. Muita violência, muita carência, muita fome, muita miséria, as casas caindo. Chove, eu adoro dormir com chuva, mas não posso mais, porque a hora que dá aquele chuvão, eu estou sabendo que um barraco caiu, daí meia hora eles me ligam, Lília, entrou água tudo aqui, acha telha, como é que faz, sai correndo. A situação da habitação em Uberlândia é absurdamente grave. Uhum. Então, Minha Casa Minha Vida ele é essencial para é uma parte, né, para poder enfrentar. Com certeza. Você já pensou se os governos que vieram após a nossa saída tivessem continuado seu trabalho? Uberlândia não teria déficit habitacional, seguramente. Não teríamos déficit habitacional. E a situação de violência talvez fosse muito diferente, né? Então, para a gente concluir aqui a nossa primeira rodada de conversa, né, que nós vamos depois ter outros momentos para a gente poder voltar, né, a dialogar e conversar. Como é que você está vendo? Queria que você encerrasse falando como é que você está vendo esse momento aí nacional dessa disputa que nós estamos vivendo aí, né? Lula, Flávio, Caiado, esse pessoal todo aí. Como é que você vê, né, e qual é a proposta para a gente enfrentar parece que essa divisão, basicamente, que a sociedade está vivendo hoje, Lília? Eu acho que eu não estou nem vendo mais parte de X e isso. Eu acho que a luta entre a civilização e a barbárie. O que nós estamos vendo do outro lado é a barbárie, gente. Quem já viu alguém do outro lado defender um sistema de saúde adequado, de qualidade, escola de qualidade, universidade? Eles querem depredar a universidade, acabar com a universidade só para os ricos, os pobres não podem ter acesso. Então, assim, eu acho que está muito claro isso, não tem dúvida. E eu acho que a forma que nós precisamos parar com esse discurso de esquerda e direita. Não, o que é esquerda? Tem que explicar para o povo o que é esquerda. Fala, ó, a esquerda defende SUS de qualidade, escola de qualidade, habitação para todo mundo. Isso quer ser esquerda. Não quer saber se o nome é esse ou aquele. É esse o nosso projeto, é isso que nós vamos defender. Que as pessoas melhorem as suas condições de vida e que vivam dignamente como seres humanos. Valeu, Lília. Quero te agradecer essa possibilidade de a gente conversar e vamos voltar em outro momento para a gente continuar esse bate-papo. Em breve, estaremos de volta aí no novo Gilmar Cast.